talvez você deva parar de orar ao Senhor, de procurar o Senhor. Porque se você o busca por esses motivos que eu vou listar agora aqui, talvez você devesse parar mesmo. Ao invés do Senhor se compadecer de você, Ele irá se irar contra você. Eu estava meditando hoje sobre o livro de Números, capítulo 11. Esse verso aqui me chamou a atenção, mas o contexto inteiro me deixou muito triste, mas ao mesmo tempo muito animado para o que fizeram, tá? 11:23 diz: Porém, o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Em outro verso, em outra versão, diz o seguinte: será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Aqui me deixou pensativo sobre o quão eu preciso responder a pergunta mais poderosa que eu posso fazer diariamente. O que é mais importante para mim? Quem Deus é ou quem Deus faz? E essa pergunta me veio à mente e eu comecei a chorar hoje pela manhã. Porque de fato, às vezes, as dores, as angústias, as preocupações, as ambições, as expectativas vêm tomando um espaço da qual me faz buscar ao Senhor pelo que Ele faz e não por quem Ele é. E nesse contexto aqui, desse verso da Bíblia, é uma resposta de oração que Deus dá a Moisés para falar a ele sobre o que Deus é capaz de fazer, por quem Ele é. E mesmo assim, isso é o que me deixa, pensativo. Essa resposta foi dada a um povo que não era merecedor, porque todo um contexto já existia. Para vocês terem uma ideia, o povo estava reclamando porque não estava comendo carne no deserto. Eles já tinham passado pelo Mar Vermelho, eles já viram a coluna de fogo, eles já viram a nuvem protegendo do sol, eles já viram todo mundo passando a pés enxutos no Mar Vermelho, o exército de Faraó sendo consumido ali pelo mar. Eles já viram todos os milagres possíveis, da qual Deus se mostrou presente. Mas mesmo assim, e aqui que entra a grande questão, a grande esperança que eu tenho, mesmo assim eles optaram por reclamar ao invés de agradecer a Deus e de interceder a Deus, de orar a Deus. Olha só, eu entendo aqui um princípio muito importante que eu quero que você entenda agora. Se você quer chamar a atenção de Deus, ore a Ele, fale com Ele, conte a Ele suas preocupações, porque o que o povo fez aqui foi o contrário disso. Ao invés de orar a Ele, de pedir a Deus, de interceder a Deus, eles reclamaram. E olha que eu não estou falando de nem interceder através de Moisés, tá? Eles começaram a reclamar de um jeito que chamou a atenção de Deus e Deus começou a ficar irado. Imagine se eles tivessem entrado em um estado de agradecimento, de oração, sabe? Olha só o que diz aqui, que interessante. Quando o povo ficaram chateados por não comer carne e começaram a falar com Moisés e chatearam Moisés, olha só o que Deus disse a Moisés: dize ao povo: santificai-vos amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos fará e nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. E aí diz o Senhor: pelo que o Senhor vos dará carnes e comereis. Olha só a resposta diante dessa afirmação que o Senhor disse, liberou uma palavra para o povo dizendo: vocês vão comer carne. Mas olha só o que Moisés disse ao Senhor: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dá-lhes hei de comer carne, dá-lhes hei de comer carne um mês inteiro. E aí vem: matar-se-ão, pois, rebanhos de ovelhas e de gados que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar para que lhes bastem? Esse foi o verso 22. Olha só a resposta de Moisés. Eu entendo que ele estava sob pressão. Eu entendo que Moisés estava na liderança de um povo que era muito incrédulo e que faz clamar. E aqui eu entendo um outro princípio, minha gente. Se você está num ambiente de pessoas que só reclamam, que só duvidam da sua fé, que só pensam na dúvida e no problema como fonte limitador da fé, isso acaba transbordando sobre você também. É aqui que entra a grande questão. Moisés já viu milagres e prodígios acontecendo na vida dele. Eu sei que eram 600.000 homens, mas haveria alguma coisa impossível para o Senhor diante de tudo que ele já realizou? É isso que eu quero liberar sobre você agora. Deus, ele quer criar a expectativa no seu coração de que não há nada impossível para ele. Mas para isso você precisa lembrar dos milagres que já antecederam a sua vida, para que assim, no dia de hoje, você possa resgatar a fé diante da dificuldade. Lembre, traga à memória aquilo que lhe traz esperança, senão você irá se sucumbir a tudo que está ao seu redor, no ambiente que você está inserido, tá? Olha só isso. E aí a resposta de Deus diante da pergunta de Moisés foi essa, exatamente essa, que em outra versão, essa outra versão eu achei interessantíssima. Olha só a versão que, nova tradução em linguagem de hoje. Será que eu tenho pouco poder? Ah, Jesus. Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. E de fato, o que Deus disse, o que Deus falou que iria acontecer, aconteceu. E o povo comeu carne.
Olha só o que diz o verso 31, Números capítulo 11. Eu sugiro você ler esse capítulo inteiro. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e os espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Olha o comprimento. Foi tanta codorna que se andasse por um dia, quase um dia, não conseguiria terminar. Ai, meu Deus do céu. Cerca de 2 côvados sobre a terra, minha gente. Sabe o que isso quer dizer? Na linguagem de tradução de hoje, diz que quase 1 metro de aves caíram do céu. E na longura de quase um dia de caminhada, era o tamanho da quantidade de codornas que caíram para alimentar aquele povo. Deus é poderoso, minha gente. Deus, ele é muito poderoso. E é onde diz, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e que pensamos. Mas mesmo diante dessa maravilha que Deus fez, diante de uma reclamação, nem de uma oração e intercessão não foi, mas diante de uma reclamação, olha o que o povo fez, meu Senhor. E levantou-se, pois, o povo, aquele dia e noite, e o outro dia, e recolheu as cordonizes. O que menos recolheu teve 10 hômeres, mais ou menos 1 tonelada, e estenderam para si ao redor do arraial. E aí diz aqui, ó, e estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigado, quando acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Sabe o que isso quer dizer aqui, gente? É que mesmo diante de uma reclamação do povo, Deus atendeu o pedido. Mas quando a bênção, a provisão, a expectativa foi atendida, o povo ficou tão alvoroçado que se esqueceu de agradecer, se esqueceu de reconhecer de onde veio, se esqueceu com tamanha forma que aquela bênção que eles alcançaram se transformou em uma maldição, da qual eles devoravam e eles nem conseguiam mastigar, eles já engoliram, e aquela bênção se transformou em maldição, porque aquela bênção se transformou no novo lugar, da qual só pertence ao Senhor. E essa expectativa aqui me fez entender, me fez chorar, me fez recuar para perceber se o que eu estou pedindo ao Senhor é algo que pode concorrer com o próprio Deus. É algo que pode se transformar em ídolos. Seria um carro, seria a casa, seria relacionamento, seria a família, seria a saúde, seria as preocupações do dia a dia. Não, minha gente, nada, absolutamente nada pode concorrer com o lugar do Senhor. A provisão é dele, a bênção é dele, a liberação da palavra é dele, a ordem criacional é dele. Quando você orar a ele, entenda que ele tem um lugar de prioridade. Deus é o centro de tudo. E esse comportamento não pode ser replicado nos dias de hoje, acredite. Deus, ele está pronto para ouvir a sua oração. A Bíblia diz, tudo que pedis em oração, crendo, receberei. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedirei tudo ao Pai e será-vos dado. Não está dizendo que é alguma coisa, é tudo. O céu está pronto para manifestar a grandeza de Deus na sua vida, mas para isso você precisa acreditar que Deus é prioridade na sua vida, ao ponto de qualquer bênção que vier na sua vida não se transforme em prioridade no lugar de Deus. E é essa palavra que eu queria trazer para você agora. Acredite, Deus, ele está pronto para te abençoar, mas priorize o reino de Deus. Buscai, Mateus 6:33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não deixe outras coisas se tornarem prioridade na sua vida, a não ser o seu próprio Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você resgate essa palavra para o seu coração e aplique diariamente em nome de Jesus.